Gênesis 26. Nós vamos ler do 1 ao 6 e depois nós vamos ler do 12 ao 25. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora, do versículo 12 em diante. E semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso o chamou seu nome de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre as promessas de Deus. As promessas divinas, elas exigem firmeza. E esse texto aqui de Isaque mostra um pouquinho disso. Aqui diz o texto que, como foi nos dias de Abraão, veio fome naquele lugar. E muitas vezes, irmã, a gente olha para os patriarcas, para as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. A gente olha para a história deles e a gente olha muito para as bênçãos, né? Que Deus proferiu sobre eles. Aqui também no texto a gente vê Deus falando: olha, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência. Deus confirmando as promessas que tinha feito. E a gente olha muito para as promessas. Mas
Se a gente parar de olhar um pouquinho para as promessas, a gente vai ver que a vida deles não foi fácil. A vida deles também não foi fácil. Ainda que existia uma promessa sobre a vida deles, eles passaram por muitas dificuldades. Assim é conosco também. Nós temos promessa de Deus na nossa vida. Então, promessa de Deus não é sinônimo de que tudo vai bem na nossa vida. As promessas de Deus estão sobre nós, mas não quer dizer que tudo vai dar certo na nossa vida. Elas vão se cumprir, mas a gente vai passar, sim, por dificuldades, por problemas, por angústias. Olha a situação de Isaac aqui. Ele estava numa terra que estava tendo fome. Ele estava num lugar onde não tinha mais alimento. Que dificuldade é essa, né? Como você se sentiria numa situação assim? Há uma promessa de bênção sobre a tua vida, mas você está passando fome, né? É uma coisa difícil, né, irmãos? Cadê a promessa? Cadê a promessa? Porque nós somos humanos, isso é da nossa humanidade, né? Mas Deus não prometeu, por que eu estou passando por isso? Né? A gente esquece que Deus prometeu, mas Ele não disse que seria sem luta, sem problema, tudo mil maravilhas. E Isaac estava neste conflito, né? Ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele, mas ele estava num lugar que havia fome. Que situação difícil. E aí, a primeira coisa que Deus fala para ele é: não desça ao Egito. Deus dá a ele uma ordem: não desça ao Egito. E pelo que nós vemos aqui, irmãos, já nessa época o Egito era um lugar de fartura. Que aqui é antes de José. O Egito já era um lugar de fartura. Quem gosta da cultura egípcia que nem eu, vocês sabem que eles eram muito à frente da época deles. Eles eram muito inteligentes. É interessante a cultura egípcia, muito interessante. Então, o Egito já era um lugar próspero, digamos assim, na época de Isaac. Só que Deus diz para ele: não desça ao Egito. Porque o Egito também era um lugar de muitos deuses, né? Eles cultuavam muitos deuses, era um lugar... E Deus fala para ele: não vai. Olha que situação. Onde eu estou passando fome. E onde eu poderia estar num lugar melhor, Deus diz: não vai lá. Que situação, né, irmãos? E Isaac, ele obedeceu a Deus. Ele ficou ali em Gerar. E essa cidade onde estavam os filisteus. E os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. Desde o começo, desde o tempo de Abraão. Então, Deus manda ele ficar num lugar que está passando necessidade no meio dos inimigos. Olha só. Como a gente não entende os propósitos de Deus, porque na lógica humana era o pior lugar do mundo para ele habitar. No meio do inimigo, no lugar que está com escassez de alimento. Era o pior lugar do mundo para se viver. Só que Deus diz para ele: eu vou te abençoar aí mesmo. Eu vou fazer você prosperar aí. Aos olhos humanos, nós diríamos: impossível, Senhor. Daqui não dá nada, né? Daqui não dá nada. E é isso, irmãos. Quando nós estamos em situações difíceis, é que mostra a firmeza do nosso coração. Porque quando a situação aperta, é que a gente vê: eu vou permanecer ou eu vou descer ao Egito? É interessante isso, irmãos. A gente sempre, no momento da perda, a gente sempre vai tentar um lugar fácil. Um lugar que a gente olha e diz: não, lá dá.
E muitas vezes a gente não para perguntar, mas esta é a vontade de Deus? Deus quer que eu vá? Como está a nossa confiança em Deus? Se Deus disse, não desça ao Egito. Quando nós estamos numa situação difícil e a gente vê um lugar que pode ser melhor para nós, Deus fala, não vai, não desça lá. Como é a nossa posição diante de Deus? E é difícil, né, irmãos? É difícil quando a gente tem que viver por fé. A gente fala muito sobre a fé. A gente admira Abraão, que é o nosso pai na fé, né? A gente admira a fé. A gente vai lá para Hebreus e tem a lista dos heróis da fé, né? E pela fé, e pela fé. E a gente, nossa, né? Mas como é difícil viver pela fé. Todos esses que lá tem a lista em Hebreus que fala que pela fé ele fez isso, pela fé ele fez aquilo, pela fé ele conquistou. Todos eles passaram por momentos dificílimos na vida deles. Todos eles tiveram problemas, lutas, perseguições, todos eles tiveram. A gente olha e pensa assim, porque Deus abençoava eles. Deus abençoava, mas Deus também não tirava deles passar momentos difíceis. Porque é no momento difícil que nós somos testados. A nossa fé é testada quando? Quando as coisas estão difíceis. Que quando a gente tá fácil, né? A gente até nem precisa usar muito a fé. Mas é no momento da dificuldade que nós somos testados. Como anda a nossa fé no momento difícil? A gente obedece a Deus, a gente continua na direção que Deus está dando para a gente, ou a gente diz assim, não, aqui não dá mais, eu vou lá para o Egito, porque aqui não dá mais. Eu vejo que nos momentos difíceis é que a gente mostra quem realmente a gente é. Paulo lhe fala que é necessário que haja divisões entre vós para que os sinceros, aprovados, se tornem conhecidos, se manifestem. Então, nos momentos difíceis, é que nós nos mostramos quem realmente nós somos. O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Ele quer de nós um relacionamento. E esse relacionamento é como a Bíblia trata lá na carta aos Efésios, que é de um marido e uma mulher. Então, tipo assim, o casamento ele só se torna sólido quando os dois aprendem a superar os problemas. Quando tem facilidades e as pessoas partem para as facilidades, o relacionamento ele não enraiza. Então Deus ele deseja ter conosco um relacionamento íntimo, forte, sólido. E é nesses momentos de dificuldades, onde ali estava tendo fome, e Deus diz, fica aqui e não vai para o Egito que tinha fartura. É que o homem de Deus, ele se desenvolveu um relacionamento íntimo com Deus. Porque é nesses momentos que a gente aprende que Deus ele faz o impossível, que Ele age no sobrenatural, que Ele faz coisas que a gente não imagina. Nós que somos servos do Senhor, nós precisamos ter experiências com Deus. Tanto na bonança, quanto quando falta tudo. Quem nos sustenta, nós precisamos saber que é Deus. Ainda que ali do lado tenha bonança, ou tenha fartura. Deus quer trabalhar conosco aqui. E aonde nós estivermos, a gente precisa ter essa confiança, que ali é que Deus vai nos abençoar. Não interessa a circunstância, não interessa a situação que estejamos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar a vitória. Porque nem sempre o que nos parece melhor é o melhor de Deus para nós. Às vezes a gente se engana. Irmãos, uma parte aqui sobre Isaac. Nós conhecemos a história de Isaac, né? De Abraão, de Isaac, nós sabemos que Deus pediu ele em sacrifício, né? E quando ele foi levado para ser sacrificado, ele já era um adolescentezinho, né? Estava entrando na adolescência. Então, ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele.
E hoje, pensando nesse estudo e vendo assim, o temor e a firmeza de Isaac com Deus, eu me lembrei desse episódio na vida dele, que foi um episódio trágico, né, irmãos? Hoje em dia, talvez Isaac ia precisar de muita terapia para superar esse trauma. Mas nós vemos aqui um Isaac totalmente nas mãos do Senhor. Ele não ficou com traumas do seu pai e ele não culpou a Deus pelo ocorrido. Então, irmãos, nós precisamos aprender, porque eu acho que nós estamos muito dodóizinho hoje, sabe? Nós estamos, a geração, nós já sabemos, mas nós que somos mais velhos de outra geração, nós também estamos nos tornando muito mimadinhos. Olha, o que ele passou, digamos, com seu pai, porque Abraão estava disposto a sacrificar. Né? Abraão iria até o final, se Deus não intervisse na história. Mas vocês imaginem do olhar de Isaac isso. Meu pai, amando do Deus que ele serve, quer me matar. Olha que situação, né, irmãos? Mas isso não abalou a vida dele com Deus. Irmãos, nós estamos muito deixando qualquer coisinha abale a nossa relação com Deus. Qualquer coisa abala a nossa relação com Deus. Ai, porque Deus não me fez isso, e nós começamos a achar que Deus é responsável por tudo de ruim que está acontecendo na nossa vida. E não é, irmãos. Nós vivemos circunstâncias que é normal nessa vida, nós vamos passar. Nós passamos, as pessoas do mundo também passam. Dele não ser mimado e de não ter ficado traumatizado, é porque eu acredito que o que ele vivia, o dia a dia com Abraão, era uma vida realmente de providência de Deus o tempo todo. Então, eu acho que ele já estava acostumado a saber que Deus era Deus, através do pai dele, claro. Então, porque senão seria diferente, mesmo que chegou no auge de ser uma situação bem difícil, mas eu acredito que foi a convivência dele com o pai dele, de ver Deus, o pai dele confiar em Deus, que ele talvez não tenha tido a dúvida. O que talvez é a resposta que nós temos agora. Se a gente não vive essa experiência com Deus, então a gente vai achar difícil, porque a gente não tem o costume de ver Deus agindo dessa forma. Então, eles viviam, por exemplo, no deserto, eram nômades. O tempo todo Deus estava providenciando isso, aquilo, tudo era Deus, Deus, Deus e Deus. Né? Deus, posso pegar água, Deus, posso fazer isso, Deus, posso plantar, Deus, posso colher. Então, assim, para ele, talvez não tenha sido incomum. Agora, nós é porque vai ser incomum, porque a gente não está no deserto. Então, a irmã falou que para ele via muita coisa de Deus, por isso que ele ficou traumatizado. Mas nós não vemos muita coisa de Deus hoje na nossa vida? Se Deus pedisse algo parecido conosco, o que será que aconteceria? Qual a nossa reação? Nós estamos eu estou falando como mãe, né? Então, é difícil qualquer coisa que Deus peça assim, no âmbito mais assim, é difícil, né? A gente pensar. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nós estamos muito mal acostumados, porque a gente tem vivido esse evangelho que o cristão não pode passar dificuldade, né? Que o cristão não pode passar dificuldade. Esse falso evangelho tem sido muito difundido, né? Infelizmente, o evangelho da prosperidade, ele foi muito difundido e ele trouxe malefícios, porque nos deixou mal acostumados. Né? Que a gente acha que tudo Deus tem que fazer por nós. Deus tinha promessa sobre a vida de Isaac. Ele estava numa situação difícil, mas Deus falou para ele, não vai para o Egito, não desça para o Egito. Fica aqui, confia em mim. Né? Confia em mim. Então, fé é essa confiança de você não ver nada acontecer e continuar crendo. É difícil, irmãos.
A gente vê na vida de Isaac como se sentiu Abraão com o pedido de Deus, né? Como foi para Abraão o pedido de Deus? Como foi para Isaac viver tudo isso aí? E agora Deus falar para ele, não, você continua aqui. Mas que não tem comida, Senhor. Mas é para ficar aqui. Mas é para permanecer aqui. Então, a fé, ela é usada nesses momentos. Tá bom, eu não estou vendo, mas eu vou crer. Como é difícil, irmãos. Como é difícil exercitar a nossa fé. Porque a gente é muito do querer ver, né? Tá bom, Deus, mas eu vou plantar um tomatinho aqui, vou ver se ele nasce logo. Porque a nossa fé é baseada nisso. É difícil para nós obedecer Deus dessa maneira, né? Obedecer sem ver nada acontecer ao nosso redor. Apenas uma promessa. Na verdade, já pensei várias vezes que se a gente for cada vez mais que a gente conhece Deus, a gente conhece que Ele é do milagre e da parte difícil, porque para nascer o filho, Ele usava estéril. Aí tinha um monte de mulher que não era estéril, mas aí vinha o Samuel da estéril, o outro da Isaac fugiu. Sara. A Sara estéril, mas a mulher de Isaac também era estéril. A Raquel. A Raquel também era estéril. E aí, Rebeca estéril. Então, assim, sempre que eu penso, eu fico até com medo. Não um medo de medo, mas eu fico assim, nossa, é um Deus que sempre tem um caminho difícil. Porque é a estéreo, porque, e não tem como negar, são todas as histórias, até Jesus entregando a sua vida na cruz. Então, não adianta fugir de um perfil que Deus traça, é de milagre. E aí o milagre, eu estava falando para a mãe assim, não é nem que ele não acontece nada, na verdade piora. Não é nem que não acontece nada, se não acontecesse nada, continuava. Mas a situação piora. Né? Tipo, se estivesse lá e não faltasse comida, continuava, mas faltou comida. Aí foi para o inimigo, morar perto do inimigo. Então, cada vez mais difícil, para que depois seja um grande milagre. Então, acho que 80% de todas as histórias, relatos da Bíblia, traz esse caminho do Senhor, né? Vocês entendem por que esses relatos são tão fortes, estão tão presentes na Bíblia? Lembrando sempre que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Vocês entendem, como a Karina falou, parece que é sempre o caminho mais difícil? Irmãos, se a gente não entender que a vida cristã, o caminho é difícil mesmo, chegar ao céu é difícil, irmãos. Entendeu? Chegar ao céu é difícil. Não é fácil, não. É por isso que a gente passa por tanta coisa, porque chegar ao céu é difícil. E Deus não estava na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, gente. É impossível dizer que Deus não estava na vida deles. Mas Deus não livrou eles de passar por problemas, de dificuldades. O Rafael falou esses dias numa pregação algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, que alguém falou para ele assim, mas o evangelho não é muito radical? Ele falou, o evangelho é radical. Quer mais radical do que Jesus morrer na cruz? Deus mandar seu filho morrer na cruz? Quer mais radical do que isso? Né? E eu fiquei pensando nisso que o Rafa falou. Verdade. Quer mais radical do que Deus mandar seu filho morrer na cruz? Então, quer dizer que o sofrimento, as coisas, as dificuldades da vida, nós vamos passar. Deus não deixa de estar conosco porque nós estamos passando por momentos difíceis. Ele nunca perde o controle da nossa vida, ainda que a gente ache que Ele não está no controle. Então, quero falar assim, tirando um pouquinho da minha vida, né? Das nossas vidas. Hoje, a gente sabe que ainda tem muito ainda, né, que a gente vai passar.
até chegar ao céu, né, como diz. A perfeita vontade de Deus, né? E, por exemplo, como falou, até a cruz, né? Jesus na cruz. Então, cada dificuldade que a gente passa, eu tiro agora pelas nossas vidas, cada dificuldade, a gente passou por muito, né? Coisas sem entender. Tipo assim, como a Karina falou, tá ruim, aí você pede melhora, busca melhora, crê na melhora e o negócio fica pior, né? E a gente já passou muito isso. Mas assim, o que acontece, o que tem acontecido com a gente é experiência. Então, cada vez que você passa por essas dificuldades, essa semana, esses dias mesmo, né? Eu passei por uma questão. E o que eu senti? Né? Essa questão, quando ela vinha me derrubava, né? E não acontecia, e não aconteceu ainda como eu gostaria que fosse, né? Que na lógica seria o certo, né? Eu sirvo um Deus maravilhoso, né? Um Deus que é meu Pai, e na lógica seria Ele, né? Me agradar, né? Do meu jeito. E assim, e esses dias, né? A gente passou por né? Mais eu. O que aconteceu? Como a irmã começou a falar aí, né, que Deus fala para você ficar, né? E você não quer ficar, você quer... Chega, né? Quer ir para o Egito. Mas, assim, enquanto está falando assim, são experiências. Porque que vida seria nossa, assim, aceitou Jesus, né, tal... Que graça teria, que valor você daria, né, para a cruz, para o céu... Então, quanto mais você passa a dificuldade, só que assim, no momento agora, de tantas experiências, no momento agora, a fé. Porque lá atrás eu passei, né? Eu passei isso, e Deus, como a Karina falou, Deus de milagre, Deus de última hora, Ele acaba que a coisa não do meu jeito, mas do jeito dEle, dá certo. Então, você vai como Jesus, foi para a cruz. Mas Jesus foi para a cruz, olha aquele sacrifício. Mas o que ele teve depois? Ele está sentado à destra de Deus, entendeu? A vitória dele, né? Ele está sentado à destra de Deus e vai vir para nos buscar, então não acabou na cruz. Jesus fez o sacrifício na cruz, não sei o quê, né? Então, aí fala, a vida do crente é isso, é até a cruz, é acabar na cruz. Não é. O que a gente tem vivido, o que eu tenho vivido, né, minha família tem vivido, são experiências, né, que nos faz entender, você passando para aquilo, que Deus, devido às suas experiências, está no controle. E Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe onde vai chegar, né? Então, é isso, falar, a vida do crente é difícil. Não, são experiências que, infelizmente, o mundo lá fora não entende isso. Né? Eles querem viver sem experiência, só oba-oba, tal, né? E também muitas igrejas, né? Que é assim hoje em dia. Mas se você não tiver experiência, você não cresce, né? Não cresce na fé. Nós precisamos de muita experiência, eu principalmente, para poder crer. Não, Deus, mas está desse jeito. Ele não fez do jeito que, né, que seria porque Ele está sabendo o que faz. E aí, você vai sofrendo mesmo, apesar do sofrimento. Você se deixa de ser a vítima, de ser o coitadinho, o mimimi, né? Você vai deixando isso. Porque você sabe que Deus, Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. E assim, não tem outro final, senão a vitória. Entendeu? E quando você começa a entender isso, que no final tem sim a vitória, e é do jeito dele, e quanto mais sofrimento, mais é gostosa a vitória, você tira por Jesus, né? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Está na glória de Deus, né? E vem buscar todos nós, Deus teve um propósito em cima dele. Então, é isso que eu entendo hoje, né? E essas últimas experiências que estou passando, não que ela esteja mais leve,
Não adianta, o cristão vai ter experiência, não é sofrimento, é experiência com Deus. Hoje eu não tenho mais, né, como sofrimento, eu tenho como experiência. E assim, acreditando, e assim, agradeço, Senhor, o Senhor está aí, ó, o Senhor está comigo, o Senhor está me vendo, porque você está mexendo comigo aqui, está me batendo, entendeu? Não está parado o negócio. Está entendendo? É experiência. E a fé, a confiança em Deus, faz toda a diferença de como a gente vai passar esse processo. Gerar, a cidade que Deus mandou ele ficar, era caminho do Egito. Ele já estava no caminho do Egito, né? Ele já estava mirando o Egito pela dificuldade em si. Mas Deus fala para ele, não. Você não vai descer ao Egito, você vai ficar aqui. E aqui eu vou te abençoar. Então, irmãos, Isaac, assim como Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu a voz de Deus, mas as circunstâncias ao redor dele era, vai para o Egito, você vai morrer aqui. Vai morrer você e sua casa aqui. Como é difícil, irmãos, obedecer a Deus, como você falou, Magda, quando parece que tudo está errado. Que a gente está fazendo tudo certinho, né? E parece que tudo está dando errado na nossa vida. Como é difícil a gente obedecer a Deus. Porque, irmãos, a gente quer muito, às vezes, sair daquela situação. Quando a gente está passando por problemas, momentos difíceis na nossa vida, a nossa reação é sempre querer sair daquela situação o mais rápido possível. Porque ninguém de nós aqui gosta de situações que nos deixam angustiados, tristes, deprimidos. A gente quer sair o mais rápido possível dessa situação. E aí a gente tenta dar o nosso jeito. O jeito de Isaac era, eu vou para o Egito. O jeito de Deus, fica aí. Entende? Como entender o jeito de Deus? Como entender as promessas de Deus numa situação dessa? Aí que entra, primeiro a fé, e depois entra a obediência. Que é difícil. Quem falar que é obediente e é fácil ser obediente, é mentira, irmãos. Que não é fácil a gente obedecer quando a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Se a gente vê a luz no fim do túnel, beleza. Mas se a gente não vê, o túnel está tudo escuro, é muito difícil a gente obedecer. Mas a obediência faz parte. É um ponto-chave para a gente vencer ou não. Essa questão está sendo muito difícil para a gente que trabalha com liderança de igreja. Está sendo muito difícil hoje porque as pessoas não aceitam mais tratamento. E aí eles não vivem as experiências. Eles querem viver de emoção em emoção, de emoção em emoção. Mas não são tratados, não estão mais sujeitos a tratamento. E para uma pessoa fazer o que o Isaac fez, obedecer numa circunstância difícil, é só quando tem uma experiência com Deus, ou tem um conhecimento maior de Deus, ou tem uma intimidade maior com Deus. E as pessoas não estão mais fazendo isso. O que a gente vê hoje de trabalho com as igrejas, que as igrejas hoje estão fazendo? Só evento. É só festa, só alegria, não tem mais ensinamento, não tem mais as pessoas cuidando, porque cobrança é cuidado. A gente só cobra de quem a gente está cuidando. Então, e as pessoas não vêem mais isso. Então, as pessoas querem liberdade, querem alegria, querem festa, mas não querem experiência, não querem passar por circunstâncias que tragam maior aprendizado, mais profundidade. Então está difícil hoje das pessoas ter essas experiências que o povo do passado tiveram, porque as pessoas não estão mais dispostas a se submeter a circunstâncias difíceis, só querem facilidades. E na vida cristã nunca foi assim.
O povo de Deus sempre precisou passar por circunstâncias difíceis. O culto a Deus era sempre na mais alta reverência. Hoje em dia está só festa. Não, as pessoas não incentivam mais o estudo da palavra. O que leva as pessoas ao conhecimento maior de Deus é o ensino, é o estudo da palavra. As pessoas hoje passam 10, 15, 20 anos numa igreja sem conhecer Bíblia, sem serem incentivados a conhecer Bíblia. Porque isso é um incentivo que nós, liderança, precisamos fazer, é conhecimento bíblico. Estude a Bíblia, faça seu devocional, esteja nos estudos bíblicos, esteja na oração. Então, isso é cuidado. Mas as pessoas não têm mais essas experiências do passado que a gente vê, porque as facilidades do Evangelho chegou à igreja moderna. E nós estamos tendo dificuldade de trabalhar os cristãos para serem moradores do céu, para ir morar no céu. As pessoas só querem festa aqui na terra. Estão esquecendo que há uma eternidade esperando, ou no céu ou no inferno. E essa vida aqui é breve. Eu estou com 55 anos, parece que esses dias eu tinha 20 anos. Já estou com 55. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre nesse caminho de facilidades gospel. Porque está sendo um perigo para os membros de igrejas por aí. Eu acho que a igreja ela está vindo no mesmo caminho do mundo. E o que a gente vê? Que o mundo é algo satânico. O mundo parece que está fazendo as pessoas fracas. Porque pessoas fracas é fácil de dominar, irmãos. Quanto mais fraca uma pessoa é, mais fácil o domínio. Por que essa nova geração está tão fraca? Hoje em dia, as lideranças de igreja estão usando técnicas neurolinguísticas nos cultos para atrair pessoas. Aonde se viu isso? Você trazer coisas psicológicas para atrair pessoas. O que tem que atrair as pessoas é o poder de Deus, é a presença de Deus, é Jesus Cristo, somente isso. E as pessoas têm até curso de neurolinguística para você inserir coisas no culto onde você atrai as pessoas, onde as pessoas vêm e fiquem fascinadas. Nunca foi esse o propósito do culto, nem do Evangelho. É levar as pessoas a ter experiências com Deus. E essas experiências que as pessoas estão tendo, de meia luz, fumaceira, e uma música no fundo sempre, estão levando as pessoas a terem emoções, serem dependentes de emoção. Mas não têm o dia a dia com Cristo. E é isso que as pessoas leigas não estão sabendo, mas está acontecendo no meio gospel. Infelizmente, as pessoas estão inserindo técnicas para que as pessoas sejam atraídas para o meio. Isso mostra que de Deus já não tem mais nada, já perderam sim a unção de Deus no meio. Só tem técnicas atraindo pessoas. E pessoas vazias de Deus, cheias de emoções, mas vazias de Deus. E pessoas vazias de Deus, quando vem a dificuldade, sucumbe, irmãos. Porque o que a Magda falou, passou por no momento difícil, passou um momento difícil. Mas o que manteve ela? Ainda que cambaleando, foi a confiança em Deus. Porque se ela não tivesse essa esperança em Deus, cai, irmãos. A gente não aguenta o baque. E eu vejo que é uma estratégia maligna criar uma geração frágil. Porque quanto mais frágil a pessoa é, mais fácil de dominar, irmãos. O anticristo está às portas. O problema é que essa fragilidade entrou nas igrejas, onde não deveria existir. Mas entrou. Como o pastor falou, não pode corrigir, não pode falar, porque vou para outra igreja, vou para outro lugar. Quem não gosta de levar sempre elogios?
Todo mundo gosta de elogios. Mas a Bíblia diz que Deus corrige e castiga aquele que Ele ama. Então, a correção faz parte do amor. Nós somos pais, nossos filhos precisam de correção. A gente não deixa de amar eles. Ao contrário, por amar muito eles, que a gente corrige. Porque se a gente não corrigir, nós não estamos demonstrando nosso amor pelos filhos, não, irmãos. Porque a vida vai tratar eles mal depois. E a culpa é nossa que não corrigiu. Porque o mundo não vai corrigir eles com amor. O mundo nunca corrige com amor. Então, a correção é por amor que a gente dá aos nossos filhos. É porque a gente ama eles. E a gente não quer que lá na frente eles sofram por falta de correção. Então, mas é uma estratégia maligna. Como que o anticristo vai dominar? Porque é uma geração fraca, irmãos. Uma geração que não quer sofrer. Se a perseguição para a igreja vier nos dias de hoje, poucos mártires vão ter na igreja, porque a maioria vai desistir de Jesus. Ou você nega Jesus ou você morre, você é torturado, arrancou, mexeu numa unha já, não, eu nego Jesus. Não é de Deus isso aí. Como que Deus vai deixar eu passar por isso aí? Irmãos, desde o começo do cristianismo, foi com dificuldade, com dor, com morte. Vocês vê ali que os cristãos eles eram jogados na arena, né, como atração para os leões matar. E a história diz que eles iam cantando. Isso irritava demais os romanos, porque eles estavam ali para ser mortos. E eles entravam, às vezes, sorrindo, cantando. Irmãos, e nós hoje, e o evangelho de hoje, né? Você não pode passar dificuldade, porque senão você não está em Deus. Gente, esse não é o evangelho da Bíblia. Isaac era um homem obediente de fé em Deus, mas Deus não livrou ele de problemas. Ele estava vivendo uma situação difícil, mas ele entendeu que Deus estava no controle, ainda que aqui tivesse, né, tudo difícil. E é interessante, irmãos, que a partir do versículo 2 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, aquela terra que estava sem produzir, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A terra não produzia, tinha fome. Deus manda ele ficar lá, ele obedece, e ele vai e planta. E a primeira colheita, ele colhe 100 por 1. Entende? Olha como Deus abençoou ele ali. Cada semente que ele plantou produziu 100 vezes. Olha, que bênção numa terra que estava seca. Mas o que eu quero que os irmãos vejam aqui, que mesmo na prosperidade há problemas. Porque daqui em diante, né, ele só foi crescendo. Ele só foi crescendo, né? E ganhou, e produzia, e tinha ovelha, e tinha não sei o quê. Se tornou rico. Ele tinha até servos para trabalhar para ele. Ele se tornou rico. E o que aconteceu quando ele se tornou rico? Os filisteus o invejavam. Ele estava ali, no meio dos filisteus, inimigos. Eles começaram a ver ele melhorando de vida, né? Caramba, mas ele chegou aqui sem nada, e olha como ele está hoje. E aí começou a inveja dele. Começou a inveja. E o que eles fizeram então? Começaram a entulhar os poços. Bem, se naquela época eles dependiam dos poços para dar água para os animais, água para a plantação, água para eles mesmos. Eles iam lá e fechavam os poços.
ele era próspero, mas tinha dificuldade mesmo ali com Deus abençoando. Então, as dificuldades são normais na nossa vida. Mesmo a gente está sendo abençoado por Deus, a gente não está livre de passar por dificuldades. Ele era muito abençoado por Deus. Muito. Mas ele estava passando por dificuldades. E ele só saiu dali porque eles falaram, olha, nós não queremos mais você aqui. Vai embora. Vai embora daqui, por quê? Porque daqui a uns dias você pode se voltar contra nós, né? Vai embora daqui. Aí ele vai, no outro poço acontece a mesma coisa, no outro poço acontece a mesma coisa. Então, ele estava bem financeiramente, agora ele estava por cima, né? Mas tinha problema. Tinha problema. Então, irmãos, as dificuldades, elas vêm quando a gente não tem nada, elas vêm quando a gente tem alguma coisa. Todo mundo passa por dificuldade. Quando nós estivermos nessa terra, todo mundo passa por dificuldade. Mas o que eu quero colocar um pouquinho, como eu falei que o Antigo Testamento é sombra do Novo, nós sabemos, irmãos, que Jesus é a água viva que desceu do céu. E nós dizemos que Ele está em nós, que a água viva está em nós. Mas às vezes, irmãos, nós deixamos que o inimigo da nossa alma entulhe o nosso poço. Nós deixamos que Satanás comece a jogar coisinha para esconder a água viva que tem dentro de nós. A gente deixa eles entulhar o nosso poço. A gente deixa jogar terra em cima. E como que a gente deixa o Satanás fazer isso? Quando a gente começa a não olhar mais para Deus, a gente começa a olhar para a circunstância. Poxa vida, Deus me prosperou, hoje eu tenho tudo. E agora começa essa perseguição. E o que a gente vê aqui? Que ele não entrou em guerra com quem estava entulhando os poços. Ele foi saindo de lugar e foi indo em outro lugar, né? Ele foi em outro lugar, ele tinha aberto de novo o poço. Ele dizia, não, esse poço é nosso. Esse poço que você não pode usar é nosso. Mas estava entupido, ele que trouxe aquele poço de novo para dar água. Mas ele sai e vai em outro, até que ele achou um lugar onde não houve guerra. Então, irmãos, mas às vezes a gente é assim. A gente deixa coisas entrar no nosso coração e entulhando o nosso coração. Enchendo de coisas que não são boas para nós. E nós esquecemos da água viva que corre dentro de nós. E nós deixamos ser entulhado o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado. Talvez a gente precise limpar de novo o nosso coração. Limpar o poço. Para que a água viva jorre de novo em nós. Quer ver como a gente pode perceber que já não está mais jorrando água viva em nosso coração? Quando tudo que é relacionado com Deus, a gente não quer. O culto é difícil ir, a devocional é difícil, orar é difícil, fazer a obra de Deus é difícil. É sinal que a água viva já está escondidinha lá embaixo de nós. Nós não estamos mais sentindo a presença de Deus. Nós não temos mais alegria nas coisas de Deus. Isso é sinal que nós estamos entulhando o nosso poço. Porque as coisas de Deus devem nos trazer alegria. Então, quando não nos traz mais alegria, é porque tem alguma coisa errada no nosso coração. A obra de Deus, ela é difícil, ela é difícil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Facinho, né, irmãos? Só isso, só. Nada mais que isso. Tá. É facinho, né? Não, né? Acho que a coisa mais difícil que tem é a gente negar nós mesmos. Né? É a coisa mais difícil que tem. A gente deixar
a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. É difícil. Então, Jesus nunca disse que ia ser fácil, ele nunca disse que o evangelho ia ser fácil. Ele disse que nos vai dar a eternidade. A promessa de Deus de prosperidade na nossa vida. O céu é ser próspero, é a vida eterna. A promessa. E ele cumpre as suas promessas. Agora, há lutas também nessa prosperidade. Há lutas também nessa prosperidade. Você precisa cuidar para não deixar que o seu poço fique entulhado de coisas. Os cuidados desta vida. Como o pastor falou, as pessoas hoje só querem festa. As pessoas estão preocupadas só com os cuidados desta vida. E estão abrindo mão da eternidade por causa desta vida. Mas as pessoas estão trocando a eternidade por uma vida passageira. Que é realmente, quando a gente é novo, até os 30 anos, a gente acha que a vida é sem limites. Depois a gente vai vendo, e o corpo da gente vai envelhecendo, irmãos. A cabeça não envelhece, mas o corpo vai dando sinais, né? E assim, irmãos, e nós estamos às vezes trocando a eternidade, que é a promessa de Deus para a nossa vida, por momentos aqui. E é só momentos. O mundo, as pessoas, elas parecem melhores, mais felizes do que nós, mas é só aparência. É só aparência. Elas não são mais felizes. Para elas sentirem um pouco de felicidade, elas precisam usar de outras coisas. Elas de cara limpa, elas não conseguem ser felizes. Nós não. Esse dia eu brinquei com o pastor, né? Nós estamos passando umas provas. Aí eu olhei para ele, vamos cantar bem. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos lá, vamos. Porque é assim, irmãos. A gente que conhece a Deus tem que agir assim. A gente não precisa buscar alguma coisa, né, para sair da realidade, para esquecer o problema. Não, a gente está com o problema, mas a gente está olhando em Jesus, lá na frente, como a Magda falou aqui. É certeza que ele não está fazendo do jeito que eu queria, mas que ele vai fazer. A gente não queria passar por isso, mas se Deus permitiu que a gente passar, é porque ele sabe que a gente consegue passar. Porque a Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que as nossas forças, né? Então, é isso. A Magda acabou de falar. Na minha visão, eu queria que Deus resolvesse do meu jeito. Na minha visão. Mas Deus tem o tempo dele, a maneira dele resolver. E quando ele resolve, é eficaz. Vocês já tentaram resolver alguma coisa achando que vocês tinham a solução do problema? Em vez de resolver o problema, a gente aumenta um pouquinho o problema. Às vezes a gente vai, eu sei resolver isso aqui. E vai resolver e aumenta o problema. Às vezes está só uma gotinha na torneira, a gente vai... aconteceu isso comigo lá em casa. Estava só uma gotinha lá no tanque da torneira que não parava. E eu fui mexer, nossa, aí não parou mesmo. Estraguei mais ainda. Às vezes a gente é assim. Quando a gente tenta resolver sem Deus, aquilo que parecia pequeno, a gente torna maior ainda, porque a gente não sabe resolver as coisas sem Deus no comando. É Deus que nos capacita a resolver. É Deus que nos dá uma visão mais ampla para a gente resolver. Mas a gente precisa estar com o nosso coração limpinho, sem entulho, sem nada dentro, né? O poço limpo, para que Deus nos dê, então, a gente busque nele e ele nos leve, então, ao maior. Mas saiba, ainda que você esteja num tempo de prosperidade, pode haver problema também no tempo de prosperidade, irmãos. Pode haver. E isso não é que Deus não está ou deixou de abençoar, Deus continua abençoando. Mas a gente precisa aprender com essas coisas. No final do texto diz que Abimeleque, então, que era o rei ali da região, ele procura Isaac.
Ele, então, agora procura Isaac para fazer uma aliança com ele. Então, irmãos, ele era inimigo, mas ele busca a paz. E é assim, irmãos, Deus usa as pessoas, Deus usa os nossos inimigos, às vezes, para nos abençoar. É assim, também tem aquele negócio, quando ele diz assim, ó, a gente quer resolver aquele problema. Aí Paulo tinha o espinho na carne. Aí também chega aquele momento que ele fala, a minha graça te basta. De repente, esse problema não é para ser resolvido. É uma coisa que ele tem um propósito com aquilo na sua vida. Então, não é para ser resolvido, nem do jeito que você quer, e nem do jeito que é o espinho na carne, né? E esses últimos tempos, o que eu senti assim, a minha graça te basta. Aí você fica em paz, entendeu? E é bola para frente, né, irmã? Falei isso no sábado passado, né? Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne. A resposta de Deus falou, minha graça te basta, Paulo. Beleza, bola para frente. Como diz por aí, vida que segue. E Paulo seguiu com o espinho na carne. Deus não tirou. Mas isso não afetou quem Paulo foi. As dificuldades não podem afetar quem nós somos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós confiamos em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, ainda que Deus diga, a minha graça te basta, nós não podemos retroceder. Paulo não retrocedeu. Ele continuou, Paulo diz assim, porque uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. A prova está difícil, né? A prova está difícil, o momento está difícil, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para chegar no céu. Se eu tenho que passar por alguns obstáculos, meu alvo é o céu e eu vou continuar indo para o céu. E eu vou vencer um obstáculo por obstáculo. Vocês sabem aquela prova de corrida de obstáculo? Nossa vida cristã é mais ou menos assim, irmãos. É uma corrida ao céu. Tem obstáculos no caminho, nós temos que ir pulando, né? Às vezes a gente dá uma escorregada, a gente deixa cair um obstáculo aqui, mas é bola para frente, é levantar e continuar a corrida. É isso que Paulo fez, mesmo quando Deus disse para ele, a minha graça te basta. Olhe para Cristo, e Ele vai te dar força para você passar. Problema que for, a dificuldade que for, as promessas dele se cumprem, irmão, sobre a tua vida. Vão se cumprir. Ainda que você não esteja vendo, vai se cumprir. Deus tem promessa, Deus vai cumprir. Ainda que não vá para o Egito. Não desça para o Egito e não entulhe o seu poço.